Após um grande ato na franquia de Drama Total, retornamos com um reboot, entre muitas aspas, da série em 2023 com 2 novas temporadas, com novos personagens, tramas bem únicas. No entanto, nem tudo foi realmente bom. O meu objetivo nesse videozinho aqui é o seguinte: o que o reboot, contando as 2 temporadas, acertou e no que ele errou. Lembrando, eu não irei falar da parte mais do marketing, tá? Afinal, todo mundo sabe que o marketing do reboot foi tenebrosamente horrível e, enfim, é isso, não vou falar do marketing, tá? Enfim, tudo isso após a intro. Primeiro acerto certamente foi a diversidade e a inclusão que a série precisava, tá? O elenco original era ótimo, mas até que é meio datado para os padrões de hoje em dia, já que o objetivo era fazer uma série mais atualizada para o público, né? O reboot ele traz competidores de backgrounds variados, né? Etnia, gênero, orientação sexual, sem forçar muito a barra. Andei vendo algumas opiniões no Reddit também para fazer esse vídeo e alguns fãs, ou melhor, grande parte deles de modo geral, fala que a série respira uma nova vida, digamos assim, tornando ela mais aceitável tanto para a geração Z como para a galera das antigas, tá? Eu também sinto essa sensação, digamos assim. Mesmo assim, ainda aquele sentimento estranho nessa temporada e com os novos participantes. Mas no geral, é bom e... eu não tenho muito problema do elenco original voltar, mas esse elenco aqui é bom, tá? Não é não. Segundo acerto foi os desafios modernos e criativos e no geral bem divertidos e equilibrados, tá? Além de aqui, a ilha é crua, né, cara? Com provas, nossa, nojentas que lembram a primeira temporada, né? Aquele negócio de comer inseto mutante, pular de penhasco, caça ao tesouro com armadilha. O primeiro desafio lá dos navios pirata da primeira temporada do reboot é muito legal. E, cara, sem contar que eles têm esses toques atuais, né? Referências a redes sociais, memes, séries, toda a cultura pop no geral. É divertido, né? Terceira coisa, a animação atualizada e designs até que bem icônicos, os personagens bem mais expressivos, sabe? Certamente a melhor animação da franquia. Ah, mas Henrique, é lógico que a animação melhor trabalhada da franquia, lógico que é a melhor, é a mais recente, é lógico que a animação peito é a melhor. Gente, nem sempre é assim, tá? Olhem diversos animes por aí, por exemplo, fazendo um trabalho muito porco, tipo... deixa eu ver... Record of Ragnarok, é terrível, cara, é uma apresentação de slide, então assim, parece o Vilões da Solta. Então assim, cara, dinheiro os caras têm, mas, enfim, vai saber, né? Então, assim, a animação, ela tem que ser elogiável sim, tá? Por mais que seja o mínimo. E claro, humor afiado e lições leves. O reboot não tenta ser como Só Estrelas ou Nova Ilha, que tudo o que acontece não tem consequências sérias ou consequências leves, minimamente leves no caso. A série consegue trabalhar mais essa questão de toda a ação tem a sua reação. Além de que acerta em piadas rápidas sobre puberdade, amizades tóxicas, digamos assim. Tem momentos de lições aprendidas, entre muitas aspas, que fluem de um modo mais natural, sem sermão. Sem aquele sermão chato, no caso, sem aquele sermão que desenhos chatos fazem, entendeu? Isso é surpreendentemente bom, tá? Além de easter eggs, os fãs old school e tal, né? Referências sutis a eliminações passadas. Há personagens com enredos parecidos com personagens passados, tipo Amy Chase, que lembra um pouco a dinâmica de Duncan e Kirsten em certos momentos, mas muito mais exagerado, mas ainda assim é divertido, ainda assim me tira risadas no caso, além da própria aparição do Owen na segunda temporada do reboot, né, o que é legal. Agora vamos pra parte que eu adoro falar, o que errou e errou feio. Primeiro de tudo, cara, tem um erro gritante na minha opinião, porque apesar dos designs dos personagens serem icônicos, muitos personagens são rasos e esquecíveis no sentido de enredo, sabe? Apesar da diversidade, Scary Girl, Millie, Nichelle, Axel, Reaper, Chase, Emma, até certo ponto a Emma, tá? MK, pelo menos eu acho, Z, Raj, Wayne, etc. não são memoráveis, cara. Você pode até gostar do design deles, como eu ia falado, né? De fato, existem designs muito bonitos, mas, cara, chegamos num ponto onde um campeão de uma temporada é totalmente esquecível, a nível, cara, de importância pra trama, digamos assim, sabe? Ele
O Wayne, ele vence a segunda temporada, mas a importância dele é muito baixa, cara. Os únicos memoráveis dessa nova geração, ou minimamente bons o suficiente para serem lembrados para além do seu design, é a Priya, o Bowie, a Julia e talvez o Demi e o Caleb, mas só talvez. No original era mais marcante tudo, mas talvez porque, era a primeira vez e tudo mais, talvez, mas mesmo assim era mais marcante, os personagens faziam coisas mais marcantes, no caso, os feitos deles eram mais grandes, né, eram mais grandes é foda, mas enfim, eram maiores, eram mais marcantes, né, desculpa agredir o português aqui, enfim, eles iam muito além do design. Outra coisa, a mudança do Chris MacLean é um soco no estômago, pelo menos pra mim, tá? Nem vou citar a questão de bastidor com a troca do dublador icônico, tanto no idioma original quanto no dublado, mas o novo Chris e a sua maneira de lidar com as coisas, cara, é simplesmente decepcionante. Mesmo que Nova Ilha Só Estrelas, o Chris que a gente conhece já tenha decaído de nível, ele ainda consegue ser melhor que esse Chris aqui. Esse cara aqui parece um robô, falta carisma, falta ele ser aquele cara sádico, um timing perfeito pra fazer as piadas, seja de tiozão ou piadas realmente boas. Parece simplesmente um cosplay ruim do próprio Chris MacLean. Então, assim, é complicado. E não é só eu que acho isso, tá? A galera do Reddit também, em muitos fóruns por aí, todo mundo reclama. Todo mundo é muito forte, mas enfim, muita gente reclama. Nossa, perdeu a alma do apresentador, né? O Chris perdeu e tudo mais, perdeu muito espaço pro chefe e tal. Não que isso seja necessariamente ruim, até porque é bom o chefe ganhar mais protagonismo, mas assim, eu acho que o papel do chefe de não ser o apresentador e só ser um suporte ali, funcionava melhor do que ele dividir essa questão de apresentar junto com o Chris, entendeu? Eu acho que, pra mim, o Chris é o apresentador, ponto. O chefe, ele é aquele cara do suporte. Não vejo com bons olhos esse negócio de transformar o chefe também como um apresentador, entendeu? Quer dizer, eu acho até interessante a ideia, mas não sei se... Ou melhor, pra mim não funcionou muito bem como eles executaram. Pelo menos não com o chefe. Não acho que o chefe tenha cara disso, apesar de ele ter ganhado o protagonismo, tenha sido uma boa ideia. Mas, cara, eu preciso contar mais com o Chris, entendeu? Outra coisa que é muito complicada pra mim é a produção bagunçada das duas temporadas e o ritmo irregular. O que eu quero dizer com isso? As duas temporadas têm 3 episódios cada, beleza, mas muitos, ou pra não dizer a maioria, dos episódios soam curtos demais, ruchados demais, muita coisa fora de tela que acontece, a gente nem se liga, e quando acontece alguma coisa, quando a Julia faz alguma coisa, né, a gente vê e pensa, caraca, mas isso, eu não vi ela fazendo isso, eu não vi tal personagem fazendo tal coisa, mas eles fizeram, só que fora de tela. Acontece muito isso. A primeira temporada começa forte, ela começa bem organizada até, mas a segunda tem mudanças de tom que gritam problemas de produção. É como se reescrevessem no meio das temporadas, sabe? Eliminações justas tem, mas não é aquelas eliminações justas feitas de uma boa maneira, digamos assim, tá? Elas são previsíveis de modo ruim até. E o final da primeira temporada é legal, beleza. A final é uma boa final, mas a segunda, cara, não dá. Além da própria Julia, né? Eu tenho a Julia como maior exemplo dessa desorganização, porque eles fazem uma coisa com ela na segunda temporada que, meu Deus do céu, contrasta muito com a primeira temporada, que foi uma coisa e a Julia da segunda é outra coisa. E assim, não dá pra entender. Isso é coisa de, cara, roteirista que tava fazendo uma história, fez anotações do que ia acontecer depois, foi tomar um café, depois que voltou, perdeu as anotações, se esqueceu e inventou outra coisa. Então assim, irmão, é muito desorganizado, falta planejamento. Por último, falta de ousadia para os padrões atuais. O show é limpo, entre muitas aspas, demais para 2024, em minha opinião. Apesar de ser algo atualizado e diverso, que teoricamente mexe com temas um pouco mais complexos, o que adianta explorar temas diversos e complexos de forma rasa? Quer dizer, gente, o Drama Total era com certeza para tratar com mais seriedade e profundidade esses temas mais complexos de certa forma. O caso do Z, por exemplo, com seu membro amputado, deveria ser tratado de forma mais profunda, explorando a densidade que o personagem poderia ter tido com essa condição, explorar toda essa questão da sua insegurança e tudo mais. A relação com o Boy e o Raj é legal, mas
assim, não, apesar de não ser algo forçado, a sensação que me passa é que é raso demais. Apesar de ser legal, então, cara, é definitivamente falta de coragem que os caras tiveram no reboot como um todo. Isso eu falo tanto a primeira temporada, mesmo ela sendo legal, e a segunda também, principalmente a segunda. Aliás, no caso da segunda, eu acho que eles ousaram demais em outras coisas e... fazer o quê? Portanto, o reboot acertou em refrescar a franquia com essa diversidade, desafios bem criativos e um humor legal, apesar do episódio do peido lá, que é esquisitíssimo, mas decepciona em diversas outras coisas, né? E por mais que tenha sido um sucesso com relação à audiência, teoricamente, aquela sensação estranha do show, de ter perdido essa sua essência antiga, ainda fica no ar, pelo menos pra mim. Até Nova Ilha ainda traz essa essência clássica, não sei porquê, mas pelo menos pra mim ainda traz. O que não acontece aqui. E você, o que achou do reboot? Acha que ele acertou mais do que errou? Acha que errou mais do que acertou? Comenta abaixo o seu personagem favorito, o que acertou, o que errou. E é isso, você acha que vai vir uma terceira temporada? Vamos ver, né? Eu queria uma terceira temporada, mas com galera de Nova Ilha e Vingança da Ilha, particularmente, tá? Eu queria ver esses caras de novo, não. Acho que essas 2 temporadas já foram. Eu, pelo menos, não... Cara, deixa esses caras quietos, vai. Já apareceu em 2 temporadas, beleza? Mas dá espaço pra galera que apareceu só em uma, vai. Então é isso, gurizada. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, um abraço e é isso aí. Até o próximo vídeo. Cheiro!